Senhoras, senhores, jovens, crianças, queridos irmãos no ideal espírita, dando sequência ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, conjugado ao livro Vivendo o Evangelho de André Luiz, nós vamos estudar hoje uma pequena parte da introdução 4 e o texto que André Luiz deu o título de É Diferente. E nesse pequeno trecho que nós escolhemos, porque a introdução realmente é um trecho muito grande, então, para embasar esse texto é diferente, ele inicia nos dizendo que aos que considerarem esse paralelo uma profanação e pretendam que não pode haver paridade entre a doutrina de um pagão e a doutrina do Cristo, diremos que não era pagã a de Sócrates, pois que objetivava combater o paganismo. Então, fazendo uma comparação com a doutrina de Sócrates, o tempo antes esclarecendo que o mundo espiritual enviou missionários à Terra por um período aí de quase 1000 anos, preparando o campo para que Jesus viesse. E entre esses missionários foi Sócrates. Então nós não podemos dizer que a doutrina de Sócrates com certeza era uma doutrina pagã. Pelo contrário, a doutrina de Sócrates, era uma doutrina cristã já. Ela dá uma base muito grande para o cristianismo, para que o cristianismo venha a ser instalado por Jesus na Terra. E assim missionários diversos se distribuíram por todos os países na Terra. Todos os países na Terra, nesse período, receberam missionários para que todos nós pudéssemos entender a mensagem de Jesus. Então, Kardec, nessa introdução 4, nesse pequeno trecho da introdução 4, ele nos diz que aos que considerarem esse paralelo uma profanação e pretendam que não pode haver paridade entre a doutrina de um pagão e a do Cristo, diremos que não era pagã a de Sócrates, pois que objetivava combater o paganismo. Jesus chegou, esteve conosco na Terra, no momento que o paganismo tinha a conotação maior, a sua expressão maior, quando Jesus chegou à Terra. Então, ele veio para trazer uma nova mensagem, a mensagem desse Deus único. Já tinha povos na Terra naquela oportunidade que acreditavam num Deus único. Mas Jesus veio nos trazer essa certeza da existência de um só Deus, Pai de todos nós. Então, era combater o paganismo. Praticamente, Jesus veio trazer uma doutrina contrária ao paganismo. Mas antes disso, para preparar o campo para que ele viesse, missionários a serviço dele vieram à Terra em todos os países da Terra, na China, na Índia, para todo lado. E Sócrates foi um desses, na Grécia, e mais vários missionários, Pitágoras, todos eles vieram preparar o campo para que Jesus chegasse à Terra. Prossegue Allan Kardec nos dizendo que ele se acha maduro bastante para encará-la de frente, tanto pior para os que não ousem abrir os olhos. Então, muitos foram missionários na Terra,
Mas em função do nosso estágio evolutivo na época, das nossas conquistas intelectuais ainda ser muito pobres, nosso estado psicológico estar deixando muito a desejar, poucos entendemos essas mensagens. Poucos de nós entendemos essas mensagens. Para os apóstolos, Jesus falava uma linguagem mais direta, mas para o povão era uma linguagem simbólica, como nós falamos anteriormente, uma mensagem que viesse através de contos, de parábolas, de histórias, para que eles no futuro, para que todos nós no futuro pudessem entender a sua mensagem. Para os apóstolos, ele tinha uma mensagem já mais clara, porque eles tinham esse mundo íntimo, psicológico, esse intelectual, já melhor preparado para entender a mensagem de Jesus. Prossegue Allan Kardec nos falando que, além disso, essas citações que Sócrates e Platão pressentiram a ideia cristã em seus escritos, também se nos deparam os princípios fundamentais do Espiritismo. Se nós formos buscar na doutrina de Sócrates, que Platão, como seu discípulo, as compilou, podemos ver que há uma semelhança muito grande entre o pensamento socrático, o pensamento maêutico, o pensamento socrático, já trazia no bojo dos seus estudos, daquilo que ele nos deixou para nós, daquilo que ele nos legou. Porque foram missionários a serviço de Jesus aqui na Terra, preparando o campo para a chegada de Jesus. Além disso, essas citações provarão que, se Sócrates e Platão pressentiram a ideia cristã em seus escritos, também se nos deparam os princípios fundamentais do Espiritismo, porque o Espiritismo também é todo apoiado no Evangelho de Jesus. Não existe doutrina espírita sem a base do Evangelho de Jesus, sem a base da mensagem de Jesus. E André Luiz desenvolve o texto, como nós falamos no início, que deu o título de É Diferente, é o texto número 6 do livro Vivendo o Evangelho, ao qual nós conjugamos o estudo desse livro ao Evangelho segundo o Espiritismo. E ele inicia nos dizendo que inúmeros pensadores e líderes religiosos propagaram suas ideias, mas Jesus é diferente. Todos os profetas da antiguidade eram excelentes médios, todos eles instrumento da vontade de Jesus. Mas a verdade que eles veiculavam passava pelo crivo da sua evolução, do seu nível de evolução, do seu conhecimento. Por isso, eles não tinham condições de trazer com mais profundidade a mensagem cristã, a mensagem de Jesus. Quando a Terra atingiu a maioridade espiritual, apoiada nas conquistas da família romana e nas conquistas também da sabedoria grega, então o mundo espiritual movimentou-se para que Jesus viesse pessoalmente trazer a mensagem para todos nós aqui na Terra, a mensagem correta. Jesus era o médio de Deus. Os outros médios, os outros profetas, todos eles excelentes médios, mas todos eles instrumentos da vontade de Jesus. Só que a verdade que eles veiculavam, como nós já dissemos aí, passava pelo crivo do seu nível de evolução, das suas conquistas intelectuais. Então, por isso, Jesus poderia ter mandado outros missionários naquela oportunidade que ele esteve conosco aqui na Terra, mas preferiu vir ele mesmo, para que ele pudesse fazer uma síntese de tudo o que tinha dito, fazer um enxugamento no Velho Testamento. Então, foi isso que aconteceu. Inúmeros pensadores, então, André Luiz inicia nos dizendo nesse texto,
que inúmeros pensadores e líderes religiosos propagaram suas ideias. Mas Jesus é diferente, com certeza. Jesus é o coordenador do nosso planeta, arquiteto e artífice do nosso planeta. Então, por isso, ele tinha muito mais condições do que todos os outros profetas que vieram trazer as leis morais da vida para nós. Prossegue André Luiz nos falando que o divino Messias é a própria lição de amor nos caminhos da vida. A própria lição de amor nos caminhos da vida. Jesus veio levantar a bandeira do amor na terra. Jesus esteve aqui, a missão dele era levantar a bandeira do amor na terra. A principal tarefa de Jesus é levantar essa bandeira do amor na terra. Num momento muito difícil, Roma dominava com seu tacão, Roma dominava todos os povos com seu tacão. Então, Jesus chegou aqui para trabalhar em cima dessa liberdade, a liberdade principalmente da mulher, da criança, do escravo. Não temos direito de escravizar ninguém, já não temos, mas naquela época a escravidão era muito mais pesada do que nós conhecemos ela posteriormente, com a descoberta do Brasil, com a descoberta das Américas. Naquela época, o pobre era um escravo realmente. Aquele que não tinha condições financeiras, estava na condição de escravo, né? Então, o divino Messias é a própria lição de amor nos caminhos da vida, nos fala André Luiz. Ensina a honradez, mas com bondade. Ensina a honradez, mas com bondade. Exalta a fé, mas sem fanatismo. O fanatismo pode nos levar aos radicalismos, que é muito prejudicial. Então, e a doutrina espírita é toda liberta desses fanatismos. Jesus insiste na paz, mas com trabalho. Não é aquela paz de eu deitado na rede para descansar, para dormir. É uma paz, mas com trabalho. E André Luiz, em outra oportunidade, nos fala que a paz não é conquista da inércia, mas fruto do equilíbrio entre a fé que eu tenho em Deus e a confiança que eu tenho em mim, nos serviços para a vitória do bem. A paz não é conquista da inércia, não é ficar parado, não é estar sem trabalho. Então, mas fruto do equilíbrio entre a fé que eu tenho em Deus e a conquista e a confiança que eu tenho em mim. Sozinho eu não vou fazer nada. Mas todos nós precisamos do auxílio divino, da inspiração divina para que nós possamos desenvolver nossas tarefas. Mas Deus também não vai fazer nossa tarefa sozinho. Ele precisa da nossa contribuição para que nós possamos fazer a nossa tarefa. Se eu não quiser fazer a tarefa sozinho, Deus não vai fazer por nós. Por isso a fé, por isso a paz não é conquista da inércia, depende do nosso trabalho. Fruto do equilíbrio da fé que temos em Deus e da confiança que temos em nós, nos serviços para a vitória do bem. Eu tenho que dar a minha contribuição para que eu conquiste a minha paz. Ensina a honradez, mas com bondade, exalta a fé, mas sem fanatismo, insiste na paz, mas com trabalho, proclama o perdão, mas sem arrogância. Não é aquele perdão, eu perdoo, mas não esqueço, não. Eu perdoo, o perdão de dentro para fora. Perdão é uma das formas da caridade. E realmente, o ser humano tem que perdoar, na maioria das vezes, ele mesmo. É ele mesmo que ele tem que se auto-perdoar. Porque toda vez que acontece alguma coisa desagradável com alguém, é porque esse alguém precisava de passar por aquela situação. Ele está saindo de um problema. Agora, quando eu agrido alguém, eu me perdoar, eu tenho o direito de errar. Então, o perdão é uma das partes da caridade. Caridade é ser benevolente para com todos,
indulgente para com os necessitados, e todos nós estamos nessa condição de necessitados, e perdoar. Perdoar significa doar plenamente. Perdoar, pernoitar é passar a noite toda, perdoar é doar plenamente. Então há necessidade de, quando nós equivocamos, nos perdoar, para que nós possamos caminhar em frente, Então Jesus proclama o perdão, mas sem arrogância. Eu perdoo, mas não esqueço. Isso não é perdão, né? Isso não é perdão. O perdão vem de dentro para fora. Eu vou diluir aquelas informações, aquele mal entendido que houve entre eu e outra pessoa. Prossegue André Luiz nos falando que Jesus acentua a justiça, mas com misericórdia, convida a humildade, mas sem subserviência. Porque ele acentua a justiça, mas com misericórdia? É o amor que cobre uma multidão de pecados. A justiça de Moisés é o olho por olho, dente por dente. A situação era diferente, mas Jesus veio nos mostrar que o amor que cobre uma multidão de pecados. O bem que eu faço elimina o mal que eu fiz. Esse é o perdão, essa é a justiça com misericórdia. Convida a humildade, mas sem subserviência. Então, ser humilde, né, não é ser subserviente, não. Né? Ser humilde é realmente, a humildade é uma condição que nós possamos, né, é estar ao lado dos fracos, parecendo fraco, né, para auxiliá-los, né, aprendendo com eles, aprendendo com todos. Essa humildade é isto aí. A palavra humildade vem de humus, né, da terra, né, o humus, do esterco da terra, né, mas não é nós abaixar a cabeça para todo mundo, não, certo? A humildade é nós reconhecermos a nossa condição, muitas vezes deficiente, né, e procurar estar sempre estudando para melhorar e auxiliando a todos aqueles que estão ao nosso lado, né? Afirma a compreensão, prossegue André Luiz nos dizendo, mas com discernimento. Então esse discernimento é necessário. No estágio que nós estamos, que o ser humano está, para ele sair dessas arrogâncias, dessas manifestações egóicas que ele traz no seu bojo com muita intensidade em função do largo período transitando na vida animal, né? Então nós lutando pela vida, nós adquirimos muitos vícios, né? E agora chegou a hora de tirar de dentro de nós, de não querer eliminar, né? Conseguimos domesticar os animais, partimos para domesticar os homens, tornar os homens subservientes a nós, e amontoamos um mundo de coisa nessa luta pela subsistência, que agora chegou o momento de nós tirarmos isso dentro de nós. Agora nós temos que lutar contra nós mesmos, vencer as nossas dificuldades íntimas para que nós possamos caminhar em frente. Tirar de dentro de nós o orgulho, a avareza, a luxúria, a inveja, a preguiça, a gula, e instalarmos no nosso essa humildade, esse bem. A base do nosso crescimento espiritual é a humildade. A fé é a base nas nossas conquistas intelectuais. Então o discernimento nos mostra essa situação onde nós vamos trabalhar a fé como base para as conquistas intelectuais e a humildade como a base para as conquistas morais. Prosseguindo, André Luiz nos fala que Jesus exalça a resignação, mas sem conformismo. É a mesma situação. Duas situações, né, que nós devemos ter, né? Essa resignação, né? Ser resignados quer dizer aceitar como são as coisas que nós não podemos modificar, né? É isso aí, né? Tudo que nós pudermos modificar, nós vamos conseguir, nós vamos buscar modificar.
mas reconhecer intelectualmente, né, psicologicamente, nós reconhecermos que há coisas que nós não temos condições de modificar. É o tempo que vai nos dar essa base para que nós vamos diluindo aquilo que nós hoje não conseguimos modificar. Então, para caminhar em frente, prossegue André Luiz nos falando que os precursores do Cristo e os que vieram depois, semeando a mensagem no mundo espiritual, deixaram tratados e códigos a serem cumpridos. A necessidade de cumprir a lei, Jesus foi um desses, foi esse que já nos disse, né? Eu vim para cumprir a lei, eu vim para cumprir a lei, eu não vim revogar a lei, não. Então, esses precursores do Cristo, no caso de Moisés, a dívida de gratidão do ser humano para com Moisés é insolvável. Foi ele quem nos trouxe as primeiras leis morais da vida, foi ele quem nos trouxe. Ele abriu esse caminho para as leis morais da vida chegar até a terra. Então, a dívida moral é muito grande. Então, os precursores do Cristo e os que os vieram depois, semeando a mensagem do mundo espiritual, deixaram tratados e códigos a serem cumpridos. É a lei, né? É a lei divina que nós precisamos, né, de trabalhar ela dentro de nós. Ela está escrita na nossa consciência. 18 de abril de 1857, com a chegada do Livro dos Espíritos aqui à Terra, então naquele momento estava chegando as leis morais da vida em livros para que nós pudéssemos estudar ela, mas ela já está inserida em nós, ela já está inserida no ser humano. Quando eu faço mal a alguém, eu sei que eu estou fazendo mal a essa pessoa, né? E André Luiz finaliza, né, nos dizendo, né, finaliza esse texto, que o nome é diferente, né? Ele finaliza nos dizendo que Jesus, porém, nada ordenou, né? Viveu as lições que ensinou e resumiu o roteiro de luz na exortação inesquecível: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então Jesus, porém, nada ordenou, ele não criou leis, né? Jesus não criou leis para nós, não. Jesus viveu as lições que ensinou. Tudo aquilo que Jesus ensinou, ele viveu. Então, para que nós aprendêssemos com o exemplo, um diálogo do apóstolo na casa de Pedro, à noite, o apóstolo pergunta a Jesus, né, sobre o ide pregai, por que nos separar 2 a 2 para o ide e pregai? E Jesus esclarece para ele que o ide e pregai tem várias formas, mas a que mais lhe agradável é o exemplo, que mais agradável. Jesus viveu esse exemplo, tudo aquilo que ele nos ensinou, ele viveu aqui para nós, deixou esse legado. Então Jesus, porém, nada ordenou, viveu as lições que ensinou e resumiu o roteiro de luz na exortação inesquecível: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ele diz, né, no seu evangelho, ele nos fala, né, um novo mandamento eu vos deixo, um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros. E que esse Jesus de bondade, esse Jesus de amor, nos abençoe a todos, finalizando esse novo texto que estamos aqui trabalhando. Que assim seja.